variação quando vocês tiverem um busto bem curvo. Neste caso aqui foi o molde que eu fiz na mulagem. Vocês vão dar piquezinhos até a metade da margem de costura e vão passar na overlock depois, com a mesma técnica aquela que a gente passa na cintura onde a gente fez o caseado. Vai abrindo. E fica aquela correntinha segurando. Deixa eu tirar a over daqui para vocês verem. Segurando cada pique. Esse aqui é o painel 3 do Boris que eu fiz em mulagem. Shower hose, flip open the port, line the nozzle up, and then you just move it right and left for hot and cold, and then you push on the handle for water pressure. Perfect for when you go to a hot spring and you want to take a nice hot shower after. Optionally, you can get an outdoor shower tent to pop up and shower in for additional privacy. On this side, you have 2 panel doors. This one, looks like popped up. It's great because it's low profile and great for off-roading. You can pop it up and sleep comfortably. I'm gonna go enjoy this beautiful sunset. Make sure you subscribe so you don't miss any future videos, and thanks so much for watching. Chegamos numa parte muito importante do nosso curso, que é a parte da prova. Então, vocês podem sempre partir de onde a gente começou e vamos fazer uma simulação de prova. Então, esse aqui é o molde feito com os moldes planos. Lembrando que o manequim que eu tenho tem curva de busto e esse molde aqui não tem curva de busto, porque tem, mas é pequena. As bailarinas profissionais, primeiras bailarinas, normalmente tem zero curva ou 0,199999. Então não se assustem, porque se vocês forem provar isso aqui num manequim, o manequim tem busto, a bailarina não tem busto. Então esse é o molde usado como base para a prova. Eu vou fazer uma demonstração de como vocês poderiam adaptar este molde para outras curvas, mas a função deste molde aqui é a bailarina realmente sem nada de busto, como eu já falei várias vezes. Então, vocês podem preparar sempre o molde até esta fase para vocês ganharem tempo e terem mais visibilidade até chegar à peça final. Aqui o outro corpete feito em mulagem, nota que ele tem uma curva bem acentuada de busto. Alfineta com as margens de costura para fora entre o painel 3 e 4. Lembrem que vocês devem alfinetar a linha da carretilha e não a linha do pesponto. Então, tá pronto para provar na bailarina. Vamos provar esse corpete na nossa bailarina. Lembrando que este molde aqui é um molde plano, não é o molde que eu fiz em mulagem, mas eu quero mostrar para vocês como fazer a prova se vocês tiverem só o molde plano. Botei o manequim em cima da mesa para facilitar. E aí vocês vão poder, ele está só alfinetado do lado, vocês podem costurar com um ponto grande também, mas ele tá só alfinetado. E vocês devem tentar juntar as duas linhas do centro-costas. Aqui são as primeiras da costura do recorte das costas, são os primeiros pespontos que aparecem. Esses pespontos devem encostar uns nos outros. Então, olha só, esse manequim, esse Boris que eu tenho aqui, ó, ele vai, mas ele vai com uma certa dificuldade, né?
Ele, na verdade, esse aqui a gente dobra só até o 5, mas ele tem que encostar lá no outro pesponto. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar costuras laterais ou dar mais costas aqui, ó. Desdobrar um pouquinho mais, encaixar e fazer isso aqui bem apertado. Tem que lembrar o seguinte: a pessoa tem osso, gordura, camada adiposa, né, como falam, e ossos e carnes e músculos, e o manequim não tem. Então o ideal é provar na bailarina. A medida da cintura, ela é muito importante, porque a gente vai poder mover todas as costuras se a gente quiser, principalmente da lateral e do centro-costas. Aí aqui eu posso redefinir com uma dobrinha aonde vai ser o centro-costas. Mas isso aqui ainda é meio temporário. Então eu vou pôr alfinetes e eu vou dar uma revisada lá no resto do nosso bodice. Ó, como eu sempre falo, né, ele tem uma curva muito reta de busto, porque a bailarina não tem busto. Eu posso dar uma apertadinha aqui na linha da costura lateral. Devo dar uma apertadinha, né? Então, isso tudo eu posso redefinir. O quadril eu vou deixar assim, porque aqui embaixo vai o basque do tutu. Ele tem uma sobrinha ali, ó, que vai me ajudar. E aqui também eu vou apertar mais para dar mais curva. E recapitulando, então, esse manequim tem uma curva de busto que o meu corpete não tem. Uma vez isso aqui definido, eu posso marcar com o giz, onde é o meu novo centro-costas, e colocar o corpete ao contrário na bailarina, caso ela tenha uma curva de busto que é mais curvadinha do que essa aqui. Aí é preferível, né, marcar uma nova prova com a bailarina, porque aí vocês podem costurar a lateral. Então eu marco aqui aonde eu tinha definido antes. E aí a gente pode aqui, ó, entrar na curvinha do busto. Peguem dos dois lados ao mesmo tempo para distribuir essa parte que tem que ser ajeitada. E redefinam essa curva com alfinetes. Inclusive eu vou fazer de um lado só para depois vocês... Eu vou marcar dos dois lados, mas vou costurar de um lado só e vou fazer a prova para vocês verem. Isso é bem comum, assim, de fazer em qualquer roupa justa. Outra coisa, peçam para essa pessoa estar com um sutiã, né, que deixe o bustinho como ela gosta. Ela pode até colocar um bojo por dentro, mas não é indicado. Mas para fazer essa voltinha bonitinha, às vezes a gente pode achatar o busto sem uma proteção. Então, ela pode estar usando ali alguma coisa que dê uma curvinha bonitinha. E é muito comum também sobrar aqui em cima, porque isso aqui pega fio completamente enviesado. Pega fio no viés, então segurem os dois lados para vocês marcarem o que tem que entrar. E como eu falei, eu vou marcar um lado só pra gente comparar depois. Prontinho. Então, como eu falei, o figurino sempre tem uma prova mais rápida para definir tudo e a peça estando semi-pronta, assim vocês ganham tempo. Bom, agora eu vou desalfinetar, que ele ficou alfinetado para fora e eu não posso esquecer de costurar, né? No caso aqui, o painel 13 e 4 tem que costurar de baixo para cima. E os bustos eu marquei. Eu remarquei certas curvas para adaptar então este molde ao corpo da bailarina.
Da cintura para baixo eu não mudei nada, porque fica na linha da carretilha. Esse é um painel que a gente não tinha costurado antes. Mas aqui ele começa a funilar, ó. Ele vai sair da linha da carretilha, porque eu fiz a prova na bailarina. Aí, como isso aqui não tinha sido costurado antes, é só abrir no ferro. Nota que é bem maior o espaço ali, porque eu ajustei na bailarina. Então, abre no ferro com vapor, a fraldinha molhada. E aí, a gente vai ter aquela curva de busto para redefinir, né? Então, eu venho um pouquinho antes da onde começou o primeiro alfinete da prova. Começa com um retrocesso e segue ali. Eu fiz com o lápis a curvinha. Vocês podem alinhavar isso aqui se sentirem desconfortáveis. E aqui deu aquela ajustada, porque pega 45 graus de fio enviesado. Então é muito comum sobrar em cima ali na linha da união do painel 1 com o 2, em qualquer corpete. E quanto mais a bailarina usa, mais esse negócio vai sobrando. Às vezes tem que reformar durante a turnê do espetáculo. Aí aqui vai ser um pouquinho diferente, não vai ser só abrir a costura no ferro. Nós temos que desmanchar a costura anterior. Então por isso que foi bom não botar o cording aqui, para vocês entenderem isso. Então fez a curvinha do busto, e aí eu desmancho esta costura aqui, abro no ferro. Se esse figurino ficar só para essa bailarina, eu posso diminuir essa margem e cortar. E fazer overlock de novo. Aí agora ele já está costuradinho, olha como ele aderiu bem aqui. E tem a curvinha do busto. Eu passei por dentro e por fora. E o outro lado ainda tem aquela sobrinha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. O outro lado ainda tá sobrando, a curva tá retinha. Então aquele mínimo que eu ajustei lá do outro lado já deu uma bela diferença. Então a gente sempre parte de um molde pronto, porque figurino é muita gente, né? Claro que essa aqui, olha a curvinha do busto, que legal, ó. Bem ali, a outra dá pra ver que tá soltona lá, né? Então é uma forma da gente otimizar o tempo. Aqui tem um volume, porque a margem de costura ficou maior, né? Mas aí a gente pode cortar, passar overlock e abrir. Mas aí esse aqui realmente tá dando um volume ali, é só diminuir um pouquinho por dentro. Uma vez tudo definidinho, agora eu vou costurar o vivo aberto. Eu vou passar uma costurinha aqui e vou depois limpar com o overlock. Cortando a sobrinha, porque a gente jamais usa a lâmina da overlock para aparar o tecido. Já tem que ir com ele preparadinho lá, senão a overlock vai perdendo fio na lâmina. Na costura do busto, vocês vão notar, ó, na margem, que ele vai fazer aqui uns dentinhos, né? Isso aqui vocês podem fazer um pique agora. E a gente pode passar a overlock e criar aquela correntinha que segura, exatamente como a gente fez na cintura. Muitas vezes até esse pique ele tem que ser em formato triangular, para quando ele voltar lá pro busto ele encaixa. Então eu tirei um triângulozinho, não foi só
um pique. E os ônibus voltando a circular, que beleza! Aqui tá me pedindo mais um, ó. Virou assim, vai lá. Deixa eu até usar uma tesourinha menor. Tira aquele triângulozinho lá que dá volume. Aí a gente pode passar overlock abrindo, né? E criar aquela correntinha que fica daqui até aqui. Exatamente como nós fizemos na cintura. Agora na curvinha do busto eu cortei a overlock que já tinha. Vamos passar o overlock naqueles piques ali que eu fiz. Se quiser pode ir até o final. Aí ele vai ficar com aquela correntinha segurando o pique ali. Depois que a gente define bem o busto. Aí eu cortei aqui, eu dei uma paradinha, vou fazer a mesma coisa aqui. E tá pronto pra gente fazer o acabamento de baixo. Uma vez todas as costuras com o que tem vivo presinhas com aquela primeira costura e a overlock, eu posso alfinetar o vivo nas laterais, na barra. Então aqui tá ele é alfinetadinho. A gente vai abrir as margens de costura. A gente define ele aqui, bem no alinhavo, e alfineta até a pontinha. Chegou no cantinho, levanta a sapata, dá um pique. Vira o biquinho. E segue o baile. Pode até fazer um retrocesso. Então, o vivo tá colocadinho no bico. E agora a gente vai virar e cortar isso aqui. Nós vamos cortar, retirar essa coisinha grossa que fica aqui, pra gente poder virar o vivo e costurar ele à mão.
Bom, agora vocês vão achar muito estranho, porque eu vou pedir que vocês desmanchem as laterais, aquela união do 3 com o 4. A gente vai desmanchar agora e a gente vai alfinetar a cording na parte de baixo. Então eu tô fazendo no outro, que eu botei esses vivos dourados, para vocês enxergarem melhor no vídeo. E a gente vai alfinetar ele, então, deixando um pouco ele naquela margem, deixa uma sobra aqui e alfineta na linha do alinhavo. Isso aqui vocês poderiam ter mudado, se quisessem. Na prova, na bailarina, vocês podem descer mais, mudar a curva do alinhavo, com o giz de alfaiate, tudo isso pode ser feito. Mas então a gente junta agora, ó, o avesso com o direito da peça em cima do alinhavo com alfinetes. Vai até a margem de costura. Olha bem o alinhavinho ali, que foi feito na mão, né? No caso de vocês quererem remarcar, ele vai estar em giz. E vai até o bico só. Não faz mais que isso. Vai até o biquinho do centro da frente. Chegando no biquinho, a gente já vai para a máquina de costura. E aí, então, com o sapatinho de zíper, vamos colocar o vivo no lugar dele ali no bottom, na parte de baixo do bodice. Chegando no biquinho, vocês vão levantar a sapata, vão cortar isso aí, dá um piquezinho ali. E vão voltar. Pode dar 1 ou 2 pontinhos aqui. Pode até fazer um retrocesso. E volta. Aí tem que alfinetar tudo de novo. Ou vai no olho mesmo. Tá ali o alinhavo. Aí não esquece que aqui é a outra lateral. Eu já comecei a desfazer ali um pouquinho, mas eu esqueci de abrir o resto.
Aí por que que a gente faz assim, né? Para facilitar novas provas. No momento que eu deixo esse canudinho inteiro, eu tô bloqueando o figurino. Eu posso aproveitar esse figurino para outras pessoas mais magrinhas, maiorzinhas. Aí cheguei até o fim da margem de costura. Cortei. Aí, uma vez o vivo, o cording colocado na frente, tem uns acabamentinhos ainda que a gente vai fazer aqui. Bom, com a nossa frente já com o cording, nós vamos definir o restante. E aí a gente vai vir das costas para o painel 4. Como que a gente vai fazer isso? A gente pega o cording, aquela voltinha ali tem que estar prontinha. E aqui, revisando, eu tenho aqueles 5 e uma sobrinha, que a minha ficou bem pequena. E eu vou alfinetar no final dessa sobrinha. Então, pega o 5, pega o outro 5, aqui é o centro costas. E aí, alfinetem na linha do alinhavo. O alfinete pega bem na linha do alinhavo, do ladinho do cording. Do ladinho da cordinha, né? Cording é o nome da técnica. Aqui também o pessoal chama de piping, que é tipo um charuto, um charutinho. Aí segue igual como a gente fez no bico. Vocês vão costurar isso aqui com sapatinho de zíper. Depois cortar aquelas sobrinhas que nós vimos no encontro das costuras. O que vai ter de novo aqui só é que vai ficar igualzinho aqui, né? A gente vai até o fim da margem de costura. Na verdade não é novo, porque a gente fez do outro lado, então é só dar uma voltadinha no vídeo pra ver aí o que foi feito, então. E aí depois vira no ferro e faz o pontinho de costura à mão pra prender bem isso aí. Só recapitulando, esse aqui é o lado esquerdo do corpete de quem veste.
Então, aqui é o centro-costas. Isso aqui vai virar depois, a gente vai ver. Mas só para vocês não terem dúvida. Porque o lado direito, ele é feito de outro jeito. Já o outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai botar aqui o cording. Mas a gente começa o cording do centro-costas. Então, o cording vai vir começando na linha do alinhavo, com aquela dobrinha bonitinha, assim. Não esqueçam que vocês poderiam ter mudado, se quisessem, essas alturas dos alinhavos, né? No corpo da bailarina, vocês têm como verificar, vocês devem verificar se tá na altura que vocês querem. E não esqueçam de dar uma conferidinha, assim, ó, se o cording pronto vai casar com o outro cording. Porque é bem normal a gente pôr um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E depois isso aí, na hora de encaixar ali as laterais, ele fica desigual. Então eu vou lá costurar, pezinho de zíper, depois corta as sobras, vira, alinhava, passa, e aí a gente vai ver a definição do centro-costas depois. Então, o lado esquerdo, a gente começa ali, eu já cortei, agora eu vou virar no ferro e vou alinhavar. E o outro lado veio só até o centro-costas. Lembrando que aqui tem aqueles 5 centímetros, mais aquele pouquinho que eu cortei no meio. E aqui tem 2 vezes os 5 centímetros, mais aquela sobrinha. Então, eu começo com o cording na linha daquela sobrinha, um pouquinho antes. E o outro eu começo na linha do centro-costas. Aqui ele avança da linha do centro-costas. Tem o centro-costas, aí aquele tem aquele 5 a mais, aquele 5 a mais e a sobrinha. Esse lado aqui, ele tem o centro-costas mais o 5 a mais aquele pouquinho que eu cortei. No vídeo onde eu corto do avesso, então isso confunde bastante, tá? Então, a gente começou ali, eu fiz a costura, vou cortar agora, mas claro que vai ter mais algum segredinho aqui, né? Eu corto um pouquinho depois do cording e vocês podem deixar essa aba aqui, dá até pra dar uma aparadazinha e tal, para o volume interno ficar parelho, mas eu deixo essa parte aqui, vou cortar tudo. Não mostrei do outro lado porque é bem semelhante a esse aqui, só tem esse comecinho diferente e eu já tinha mostrado no bico ali, né? Então é muito parecido agora. Agora é só virar no ferro, não esqueçam de tirar aquela aba ali de margem de costura, que aí ele vira sem ter volume aqui, que é um saquinho quando tem volume. E alinhava e passa no ferro, alinhava, aquela coisa toda. E aqui agora a gente vai dobrar e o viés aqui, né, do cording vai dar uma limpadinha aqui. E vai criar o canal para única barbatana que vai ter nesta peça, nessa obra de arte.
prensa de madeira. O outro lado, a gente vai prensar no ferro bem bonitinho, botar alfinetinhos e a gente vai dobrar uma vez e pespontar no centro costas. Então, última revisada e 2 novidades. Desse lado aqui, então, é o lado esquerdo do corpo, visto das costas. O viezinho com o cording vem até passando do centro costas, mais aqueles 5 centímetros e chega na sobrinha que ficar. E para que não fique dúvida para vocês dos modelinhos que a gente está fazendo, eu vou desenhar aqui o que eu desenhei em mulagem. Ele vai ter um Vzinho, assim. Vai ter um biquinho. Tem um painel que é mais curvadinho. E daí vem os outros painéisinhos que mostram atrás, né? Esse é o que a gente está fazendo. A alcinha vem assim, duplinha, depois a gente vai ver. Mas é mais ou menos assim a modelagem. Eu fiz um V de propósito. O molde plano que vem no curso, vocês podem adquirir também, ele é o seguinte, ele tem um decotezinho aqui, ó, normal, já vem direto com o Vzinho. E eu demonstro aqui porque muitas moças adquiriram, já até imprimiram, né? A Maria de Campinas conseguiu imprimir o molde. Foi muito legal. Ela já tá com o molde pronto. Eu, meu Deus, como assim? A gente começou a aula sexta. Porque ele vem num formato que é bem assim, chatinho, nem todas as gráficas entendem. Mas assim, o que eu quero explicar é que ele tem um V aqui, mas parece uma blusinha normal. Mas ele tem um segredo aqui, ó. Que eu nunca tinha visto em modelagens, nunca na minha vida. O molde, vocês vão notar, até já tem nessa fotinho última aí que eu botei para vocês verem, o centro-frente, ele sai fora do centro-frente no busto, dos dois lados. E aí eu perguntei o porquê que tinha isso, e a professora falou, ah, isso agarra melhor no seio, porque tem o seio aqui, e aí esse centro da frente recuadinho aqui, e aqui ele segura mais o peito. Eu, oh my god, this is... Aí eu até escrevi no meu caderno, né? Valeu cada centavo o curso. O curso foi mais ou menos 4 mil reais, um curso de 2 dias, né? Foram 500 libras, faz a conta, vezes, a libra tá 6,50, então valeu cada centavinho. Ah, deixa eu só falar uma coisa, foi 3.250 só o curso de Boris, mais 3.250 o curso de tutu. Cada curso foi 495 libras. Eu arredondei para 500, mas 495 libras, um curso de 2 dias pro tutu e 2 dias, então vezes 2, deu 6.500 reais para aprender a fazer um traje completo de balé. Aí, falando de barbatanas, a gente pode trabalhar com essa barbatana costurável aqui, mas ela com o tempo, ó, ela pode até, dependendo do tipo de costura, ela pode marcar, mas a gente vira ela e costura ela dupla, então ela fica bem resistente. Mas se esse bailarino não cuidar, ó, ela quebra. Então, eu indico, assim, para venda, né? Para vocês realmente lucrarem com isso, a barbatana espiralada. E aqui chegou para mim os ganchinhos, que é o ganchinho especial.
Então, um saquinho desses ganchinhos, $40. Foi R$39,90 pela Amazon. Então, assim, não é um figurino barato, tá, pessoal? Realmente são para superstars. Se fosse, assim, é o Roberto Carlos do balé, né? Então, aqui tá o ganchinho. Ele é um ganchinho que, se tu fechar ele, mesmo com a dança, ele não abre. E vocês podem até apertar com o alicate aqui um pouco, ó, que ele não abre. Então, esse aqui é o ganchinho do balé. Falar da tirinha da alcinha, que pode ter esses frufruzinhos aqui ou ser completamente sem nada. Ela é um elástico e ela sempre, por tradição, a gente faz um triângulo e ela vem aqui em cima e lá embaixo. E como dizem aqui, last but not least, isso aqui é o tule de algodão da calcinha, né? E vocês podem usar também no recorte do centro-frente, aquele V no decote. É o tule que a gente tingiu. Ele não ficou muito igual, mas ele aceita certos tipos de tinta. Eu tinha que ter deixado mais tempo, mas ele é completamente tingível. Então, para figurinos, já teve alunas minhas, a Cris, ela precisou fazer uma calcinha vermelha, e se não me engano ela tingiu. Então, tem muito figurino que precisa do vermelho. Não tem vermelho no tule de filó, no filó de algodão para calcinha do tutu. Mas a gente vai estar com as matrículas abertas no final desse treinamento aqui que a gente está dando de Boris de balé. Quem quiser, tem 3 vagas no curso de tutu. Já tem a Thelma e a Caroline matriculadíssimas e tem mais 3 vagas. Chegou a hora da gente alfinetar o cording no decote. Bem no meinho ali do V, vocês vão colocar o cording do lado esquerdo da peça, lado direito de quem veste, lado esquerdo de quem está montando a peça, que vê ela de frente, na verdade. E aí vai dar uma suave puxadinha e segue no alinhavo a colocação do cording. O canudinho está apontando para a barra do corpete. Não esqueçam de deixar as costuras abertas embaixo. Aí não esqueçam também que é um biquinho, essa modelagem é um bico na costura guia ali, que é onde a gente faz os ajustes, as pences, os recortes. Façam um biquinho aqui e sigam alfinetando. Quando vocês chegarem na costura lateral, e eu fiz aquele ajuste, lembra? Porque esse aqui é o corpete do molde verde, que é o molde pronto. Eu deixei a margem maior, eu fiz o ajuste, deixei a margem maior, não cortei. Se eu precisar de mais cording no futuro, a gente faz um extrazinho aqui, ó. Uma dobra extra. Isso não aparece e é bem mais rápido para a costureira fazer o ajuste, não precisa tirar tudo desde lá do decote. E o restante do cording tem que terminar exatamente onde terminou a parte de baixo. Então ele tem que estar bem bonitinho, bem acabadinho para terminar no centro costas aqui. Se ficar faltando, eu desalfineto ali um pouco, dou uma ajeitadinha para não ficar repuxado, mas acho que aqui foi, como ele é no viés, aqui ficou legal. Então eu vou alfinetar e aí segue o baile. A gente pesponta, corta, vira no ferro, alinhava. Aqui então está aonde ele termina com a cordinha solta aqui e a cordinha solta aqui no decote. Essa é a barra. Aí a gente veio com o canudinho só até o centro costas e eu preciso, ó, tá com isso aqui aberto para colocar o canudinho da parte de cima.
Agora chegou a hora da gente passar a costura em cima da onde o cordem está dobrado. Então se certifiquem que a costura vai pegar no mesmo canalzinho em todas essas camadas. Claro que isso aqui é opcional, né, pessoal? Vocês não precisam fazer assim. Isso é truque de palco, como todo figurino tem. Aqui o biquinho do decote. Eu não sei de onde é que surgiu esse alfinete aqui. Ao contrário. Mas estamos quase lá, então definindo o biquinho do cordem do decote. Então, eu estou com um lado com o cordem, aí depois a gente vai virar, vai pespontar, vai alinhavar, blá, 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 e vou fazer o outro lado. O outro lado a gente vai vir com o cordem exatamente como a gente fez embaixo. Ele vem desde lá de cima, daquela sobrinha, para vocês provavelmente ficou maior aqui. Tem que ficar bem igualzinho ali. Esse peito aqui, esse busto, eu não fiz o ajuste. Eu quero que vocês depois comparem. E uma novidade, assim, uma coisinha que eu fiz, acabei não filmando. Eu dobrei no ferro. Aqui ficou feio, ficou uma nhaca. Realmente, quando vocês forem fazer o cordem, não criem a dobra antes no viés. Ele ficou bem indefinido.
Então, esse lado aqui do corpete, ele vai estar todo estranho. E aqui é a mesma coisa, né? A gente vem, faz a voltinha, a sobrinha, deixa a costura aberta, passa o pesponto e não esqueçam que aqui ele vai até aquele pesponto da sobrinha ali. Então, última revisada e 2 novidades. Desse lado aqui, então, é o lado esquerdo do corpo, visto das costas. O viezinho com o cordem vem até, passando do centro-costas, mais aqueles 5 centímetros e chega na sobrinha que ficar. E em cima também. Eu já costurei e agora eu vou virar, já fiz aqueles cortezinhos todos. No cantinho do bico do decote, vocês podem fazer uma dobrinha que ele fica com o ângulo ali dentro também. Aqui para vocês verem como é que junta, né, os dois. Isso aqui a gente dá um lacinho e aperta então isso aqui para ficar bem aderido no colo da bailarina, no peito ali na parte de cima, então ele não cai. E esse lado aqui então eu vou fazer a mesma coisa. Mas agora nós temos então, ó, o único local que vai a barbatana é deste lado aqui. A gente vai colocar a barbataninha, então podem medir quanto deu daqui até aqui. A barbatana espiralada ou uma costurável, costuradinha na metade. Pode ser essa aqui, ó, a barbatana costurável dupla. Mas a mais indicada é esta aqui. E aí a gente bota ela bem no cantinho e pesponta bem bonitinho na beiradinha. Então isso aqui vai estar bem reforçado pra gente costurar os ganchinhos. Então eu alfinetei a barbatana. A barbatana tá alfinetadinha aqui desse lado. É o lado que vai por cima. Esse ladinho aqui, a barbatana está aqui. Então, agora eu vou passar um pespontinho aqui do ladinho da barbatana. Sapatinha de zíper. Vou usar este lado. Vamos lá. Aí, muitas vezes, né, na costura de figurino, a gente não tem muito como escapar de fazer um retrocesso. Se eu viesse costurando antes do piping, aqui do cording, desculpa, o cording ficaria chatinho de colocar, então não se preocupem, às vezes, muito não com o acabamento. Isso eu demorei para aprender. E não costurem o cording aqui. Ele tem uma função, ó. Ele vai apertar isso aqui na bailarina também. Né? Aqui é o da barra, não é de cima, mas dá pra ver direitinho a função do cording aqui. A barbatana está colocada. Isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem pespontar também. Podemos fazer agora, inclusive. Não estou me preocupando com cor de linha.
eu já tinha alfinetado o viezinho. Vou tirar um pouquinho ele e vou até lá embaixo. Não peguem o cordem. Vamos ver como ficou o outro lado. Barbatana, pesponto. Aqui é o verdadeiro centro-costas. Aqui aquela virada de 5 e aquela sobrinha. Não precisa fazer bonitinho aqui, bem acabadinho, porque isso deixa volumoso e a gente não quer. Vou alinhavar a barra, parte de cima, e a gente vai ver outras novidades por aqui. Agora eu vou fechar o encontro do painel 3 com o 4, porque a gente deixa aberto, como eu expliquei. Então eu vou costurar aqui na linha da carretilha e a gente ainda vai fazer um pontinho à mão aqui para reforçar isso aí. Segurem bem aqui para o vivo o cordem casar legal. Façam um retrocesso. E aí, antes da gente passar a ferro, abrindo isso aqui, e depois a gente vai ver escondendo esse canudinho, a gente precisa fazer um ponto à mão de reforço. Mesmo fazendo o retrocesso na máquina, isso aqui é importante fazer. É uma costura de reforço do encontro desses dois painéis. Eles dançam muito, como é que eu vou dizer, movimentos enérgicos, né? Então tem que segurar aqui com um pontinho de linha dupla. Pode fazer vários arremates. Isso aqui tem que fazer também. Aí depois a gente vai para o ferro, abrir essas costuras com o vapor, mas vamos definir o outro lado da abertura do bórice, o lado que vai também o ganchinho. Aí fez vários aqui, faz uns arrematezinhos, puxa forte e corta. E já vou aproveitar e dar aquela prensadinha no cordem do decote. Da barra eu também não fiz na porção que não tem o bico. Então, bora fazer. Aí, a única coisa que vai faltar aqui é virar essa pontinha, alfinetar e dar um pontinho de linha à mão ali nessa margem de costura, escondendo o cordem nessa porção de baixo. Façam isso dos dois lados. Peguem uma agulhinha, façam um pontinho à mão, agulha e linha.
Então, prendam dos dois lados. Aqui tá bem presinho. Agora eu vou fazer deste lado aqui. Uma coisa bacana de dizer é que eu estou trabalhando com esses finaizinhos aí com linha de calçado. É a linha New Nylon 60, 100% poliamida, 23 gramas. Então é uma linha de calçado que desliza muito legal. Aí a gente evita aquele negócio de botar cera. Mas às vezes a linha de calçado é muito escorregadia, também tem os seus prós e contras. Aqui então, a gente tem agora o recurso de dar um nozinho aqui, apertar bem isso aqui no colo da bailarina e dar um nozinho ou um lacinho. E isso aqui fica escondidinho dentro do costume, do figurino. E bem apertadinho, aonde fica ali aderindo bem bonitinho no meio do corpício dela. Se por acaso aparecer aqui um barbantezinho, dá pra pintar com uma canetinha de tecido. E vocês vão notar que aqui também ficam soltos, né? Então isso aqui vocês podem ou pôr, mas ele funciona, ó. Ele tem, olha como ele funciona ali. Ele tem uma função, esse cording. Então vocês podem ou costurar à mão ele temporário aqui, ou botar um percevejinho, como é que chama? Aqui chama safety pin, é uma joaninha, né? Que isso aqui, vocês têm que imaginar o seguinte, o pessoal da dança, eles viajam muito, eles vão usar muitas vezes, isso aqui começa a ceder. Não é porque a gente fez no corpo e medindo e fazendo tudo bonitinho que isso vai ficar para sempre assim. Eles dançaram uma vez, isso aqui se degringola todo. Então realmente é uma função da costura, né, que é muito interessante. Então vocês podem prender com pontinhos à mão, como eu falei, ou com alfinetes de segurança desse jeito. E este lado aqui a gente vai definir agora para colocar os ganchinhos. Então esse aqui é o centro das costas, esse pesponto aqui. A gente dobra naquele pesponto de 5 e vinca no ferro. Uma vez isso aqui bem vincadinho no ferro, pode usar aquela nossa madeira, o clapper, para tirar o volume. Nós vamos fazer pespontos, um pespontinho paralelo aqui, que vai ser o local onde nós vamos colocar o que vai receber o ganchinho. Cuidem na hora de pespontar para não pegar o cording. Ou pode até pegar o cording e depois, se precisar, desmancha. Vocês aqui sabem. Então a gente está criando uma base para que os ganchinhos fiquem bem no lugar e não comecem a rasgar o tecido. Eu acabei fazendo o retrocesso pegando o cording. Então, ó, fica uma canaletinha dupla aqui pra gente receber os ganchinhos. Aí o meu cording ficou aqui, eu acabei fazendo o retrocesso e isso aqui a gente pode esconder, nunca cortar rente e fazer pontinhos à mão aqui, segurando ele, dando uma tapeadinha à mão aqui. Como vocês acharem melhor, aí já é uma questão pessoal, né? Porque a costureira sempre tem as suas artimanhas. Mas ele ficou bem preso no retrocesso. Façam a mesma coisa lá em cima. Esconde o cording aqui dentro. E façam pontinhos à mão.
Se quiserem, podem fazer aqui, ó, um pontinho pé de galinha, né? Por que não? Mas, claro, depois de reforçar ali como eu fiz embaixo. Não precisa pegar as duas camadas. E já já a gente vai ver o ganchinho. A minha sugestão, pessoal, é que vocês treinem antes botar esse ganchinho do que ir direto na peça. Na costura da alça, vocês vão deixar sempre 5 centímetros para baixo. A gente vai passar uma costura máquina aqui assim e aqui assim. E a gente vai fazer um zigue-zaguezinho aqui à mão para deixar sempre uma margem extra de alça. Ela pega um pouquinho antes do bico do corpete e uns 5 centímetros aqui além do biquinho. E vocês vão provar na bailarina. E normalmente a gente coloca aqui uns 2 centímetros da linha do recorte entre o painel 4 e o painel 5. Vamos ver a costura? Costurem entre o cording e o corpete. Façam vários retrocessos. Após fazer a prova na bailarina, podem costurar a parte das costas. E essa união desse triângulo tem que ficar bem reforçada. A gente faz aqui um losango. Então, por que a gente deixa a alça maior? Porque a gente pode, esse elástico pode ficar velho. Aqui também eu posso dar pontinhos à mão, porque eu fiz o losango, mas eu posso reforçar aqui com pontinhos à mão. E aí, vocês vão fazer pontinhos de linha invisíveis. Quando essa peça toda estiver finalizada, vocês vão fazer pontinhos invisíveis à mão e depois podem tirar todos os alinhados. Os ganchinhos vão ter um espaçamento de 1,5 cm a 2. Aqui a gente põe a alcinha, né? Eles chamam aqui de eye, é um olho. E aqui é o ganchinho bem na arestazinha da barbatana. E aí ele vai ali e faz a função dele. Mas vocês vão colocar um nesse sentido e o outro, ele pega aqui, ó, e o eye, o olho, tá ali naquele pesponto do outro lado. Então, ele fica fazendo um contraponto
com o outro ganchinho. E aí por diante, vocês vão colocar aqui um ai, olho, 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 olho. E aqui o ganchinho com 1,5 cm a 2 de margem. E aqui vai o gancho, o outro ganchinho. E aqui vai o outro ai. Então, ele fica fazendo ao contrário. Ele fica fazendo um contraponto ao contrário. Aí, para costurar o ganchinho, vocês vão estar aqui, ó, com linha dupla. Tá vendo que aqui tem a dobrinha da linha? Eu peguei a quantidade do tamanho do meu braço. Aqui está duplo. E eu indico vocês, então, a usarem essa agulhinha aqui, que é uma agulha que a gente chama, que é a agulha de deficiente visual, né? Porque eu preciso passar a linha dupla pelo buraquinho. Então, essa agulha aqui, ela é aberta. E aí, é só juntar ali embaixo, nivelar a linha. Eu vou ter, então, aqui, ó, 4 linhas para costurar a mão. Podem dar um nozinho no final. E pega lá um ai. Posiciona ali. E não tem muito mistério aqui, gente. É só fazer bem preso, tá? Façam a costura entre os 2 canaizinhos de linha. E aí, às vezes, aqui vocês vão precisar de dedal, porque é bem grosso, né? Normalmente, eu reforço bem, eu posiciono ele bem. Eu vou nos 2 buraquinhos. Aí, aqui pode usar, sim, a cera da linha. Então, eu posiciono ele nos 2 buraquinhos e reforço ele entre um buraquinho e outro. Ó, ele já ficou bem preso, nem tem muito reforço aí. Aí é só ir preenchendo essas argolinhas com os pespuntinhos à mão, com as costurinhas à mão. Tipo um bordadinho, né? Um chuleadinho. E o bacana da linha quádrupla é que ela preenche rápido, vocês não vão ficar até amanhã fazendo isso. Não tem como escapar do dedal. Então, tá marcadinho ali. Eu acabei fazendo de 2,5 em 2,5. Achei 1,5, 2 centímetros, achei muito perto. E, claro, fiz com linha rosa para destacar bem. Mas vocês podem usar uma linha, no meu caso aqui, azul marinho. A linha que mais se destacar no costume de vocês, né? No traje de balé de vocês. Reforça mais no meinho ali. E eu fiz o arremate. Bom, vou terminar de botar os meus ganchinhos aqui. E vamos... E é claro que vocês iam ter um bônus! Ai, que lindo! No decotezinho do corpete em V, que a gente fez o decote, ou na mulagem, vocês podem dobrar aqui, ó, ele tá duplinho aqui em cima, e alfinetem no vivo.
né? Então aqui eu coloquei o cordem exatamente como a gente aprendeu, primeiro em um painel até embaixo, e depois eu coloquei o cordem como a gente aprendeu a fazer neles nos entremeios. Botei só até um pedacinho e cortei por dentro. E aí a gente alfineta então a rendinha entre o cordem e o corpete. Se quiserem podem tingir isso aqui com chá ou da cor da pele da bailarina. E aí é só passar uma costurinha aqui, exatamente como a gente fez na alça, entre a alça e o cordem. E está pronto, por dentro não precisa se preocupar em fazer overlock nem nada, porque ele não desfia. Yay! Beijo! Vejo vocês no curso de tutu! Aí, como eu prometi para vocês, olha o lado que eu costurei a curva de busto e puxei o cordem. Como ele pegou bem aqui em cima, faz a curvinha. E olha o lado que eu não fiz o ajuste, a curva tá reta. Até dá pra dar uma tapeadinha puxando o cordem aqui. Tá? E vai faltar só botar o outro lado da alcinha, mas tá aqui o molde plano. Pode ser modificado para qualquer tipo de corpo. Beijo! Vejo vocês no meu curso de tutu, 7ª turma online. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo essas 2 semanas. Foi uma honra para mim receber tantos e-mails, tantas fotos, tantas obrigadas, tantas gratidões. E eu quero convidar vocês então a fazerem parte da minha próxima turma de tutu. E para quem fez esse curso aqui, vai ter até quarta-feira, vai ter uma condição super mega especial. Vocês vão ganhar este curso de presente e vocês vão poder escolher mais um curso, ou de alfaiataria, ou de Boris Tudor, ou de modelagem. Vocês vão escolher, então vai ser o curso de tutu, mais esse aqui de presente e outro curso, mas vai ser só até quarta-feira. Para saber as informações é só mandar um e-mailzinho para escolacomk@gmail.com e falar com a Débora e toda a equipe dessa parte digital aí que arrasou nessas 2 semanas. Um beijo para vocês e para eles. Obrigada, fiquem com Deus!